19º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje, Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Acompanhamos Jesus na sua trajetória no capítulo 13, em que ele instrui sobre o reino de Deus através de parábolas. Com isso, ele arruma alguns grupos que se tornam adversários dele, isto é, não acreditam na sua palavra e também no seu convite de vivenciar a vida a partir dos valores do reino. Jesus, então, no capítulo 14 até o capítulo 17, vamos ver ele agora, junto com a sua pequena comunidade, instruí-la sobre verdadeiramente como na vida vivenciar esses valores que ele ensina e também vivia. Hoje encontramos, logo após Jesus ter alimentado uma multidão, partilhado com a multidão com pães e peixe, exortando aos seus discípulos, após ter compaixão daqueles que estavam com fome, dai vós mesmos de comer. Jesus agora no capítulo 14, versículos 22 a 33, vemos ele enviando os seus discípulos para outra margem do mar, num barco. O mar aqui representa todas as forças do mal, tudo aquilo que pode ferir a vida. O mar era desconhecido naquela época, por isso havia uma crença que tudo aquilo que é maligno, que é força do mal, está dentro do mar. A barca representa a igreja de Jesus, os discípulos que têm que sair para outra margem, ir como missionários, enviar a boa notícia. E Jesus ficou então despedindo a multidão e depois foi orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, nesse sentido, atormentada pelos ventos revoltos, acaba acarretando nos discípulos muito medo. E Jesus, então, às 3 da manhã, vai até os discípulos andando sobre o mar. Andar sobre o mar é uma prerrogativa de Deus. Encontramos isso no livro de Jó e também nos salmistas, que colocam o único que tem o poder de andar sobre os mares é o próprio Deus. Os discípulos ficaram apavorados, não conseguiram reconhecer o seu Senhor e afirmam: é um fantasma, e gritam de medo. Jesus, no entanto, diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus diz: vem. Pedro então desce da barca e começa a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, que era contrário, ficou com muito medo e começou a afundar e grita: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Aqui então encontramos nesse relato os ventos revoltos, isto é, a vida que muitas vezes apresenta na caminhada, mesmo daqueles que acreditam em Jesus, têm fé no seu projeto, que sabem que tem que sair para levar essa boa notícia, eles não estão isentos das adversidades. E as adversidades sim os atingem, nos atingem. Agora mesmo estamos vivendo um tempo muito difícil e somos questionados na nossa fé. Onde está Deus? E às vezes gritamos, às vezes ficamos com medo, como os apóstolos, discípulos, que também titubearam na sua fé. E Jesus vem e nos ajuda nesse sentido. Pega na mão de Pedro e o ajuda a voltar para dentro da barca. Assim que subiram no barco, o vento se acalmou.
isto é, Jesus caminha conosco na nossa comunidade, na nossa vida, está conosco. Os ventos contrários não irão nos destruir. E por isso, nesse sentido, quando Jesus entra na barca, todos se prostram diante dele e dizem: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Que esse testemunho último, tu és o Filho de Deus, nos dê sabedoria para sabermos que a barca de Jesus, a nossa igreja, a nossa comunidade, tem que ir para os outros lados da margem, levar a boa notícia. Que o mar é revolto, que temos sim dificuldades pessoais, coletivas, sociais, mas que Ele está conosco, Ele caminha conosco. Ele é o Emanuel, aquele que vive no seio da sua comunidade. E o Espírito dele, o Espírito Santo, é que nos conduz pelo caminho, nesses caminhos da vida.